O modo de comer atual é marcado pela padronização do gosto. Grande oferta de alimentos artificiais recheados de aditivos químicos, do cultivo ao processamento. As velhas receitas familiares perdem espaço para as facilidades oferecidas pela indústria. É mais simples e rápido comprar, por exemplo, o pão, o macarrão, o bolo e o suco já prontos. Uma escolha que economiza tempo e trabalho. Só que, sem perceber, estamos perdendo muito com essa troca. Perdemos saúde, perdemos diversidade, perdemos identidade cultural. A memória dos alimentos. Esse é o tema em questão no programa de hoje. Nossas convidadas são a antropóloga Maria Regina Bortolini, professora da FMPFase, e a nutricionista Cíntia Azara, coordenadora dos cursos de pós-graduação em nutrição da FMPFase. Muito bem-vindas, obrigada pela participação. Comer é um ato social, né, Regina? Inclusive a palavra companheiro remonta ao partilhar, partir o pão, né? Mais, obviamente, do que um ato nutricional, né? De estar trazendo nutrientes para o corpo, de estar enriquecendo o corpo com esses nutrientes, a alimentação se constitui como uma prática social e uma prática significada. Ao longo da nossa trajetória de vida, em diferentes espaços e grupos que a gente partilha, a alimentação está presente como fonte, como experiência mesmo de compartilhamento, que a gente chama de experiência de comensalidade, né? Desde a escolha do alimento, as formas de produção desse alimento e de consumo desse alimento, esse processo ele não se dá fundado apenas nas nossas necessidades nutricionais, mas, na verdade, na cultura em que a gente está inserido, determinado por fatores econômicos, sociais, que são, inclusive, determinantes da nossa própria constituição, construção identitária. E esse contexto todo aí, que dá a nossa identidade, né, também forma o nosso paladar, né? Forma o nosso comportamento alimentar, né? Exatamente. E aí, hoje em dia, a gente pensa que com o padrão de alimentação que a gente tem, a gente chama muito de paladar viciado, né? Então, as pessoas têm um paladar viciado em produtos industrializados, em produtos com excesso de açúcar, não sente o sabor do alimento, né? Quando a gente fala muito de trabalhar com ervas, por exemplo, para temperar, justamente para tirar esse vício de tanto sal, né? Tantos temperos prontos, para a gente poder mudar um pouco esse padrão que a gente encontra hoje em dia na alimentação. Fala um pouquinho, Regina, da participação da comida na formação da nossa identidade como pessoas e também como parte de uma comunidade, né? Desse sentimento de pertencimento. Isso. Todo mundo tem uma história para contar, né? Na sua família, na sua trajetória de vida. Eu me lembro muito, quando eu era pequena, por exemplo, né? Que eu passava as férias em São Paulo, uma parte da minha família de São Paulo, e que na viagem minha mãe colocava, naquela época era um saquinho de papel, e ela colocava maçã dentro do saquinho de papel, fechava e tal, e na parada da viagem a gente abria aquele saquinho e vinha aquele cheiro de maçã, né? Então a maçã era fonte, era alimento para nutrir o corpo, mas ao mesmo tempo ela era símbolo desse momento que já estava chegando ali das férias e de eu encontrar minhas primas e tal. Daí a gente chegava lá e minha avó preparava um lanche especial, né? Todo mundo lembra ou lembrava, né? Essa é uma coisa que tem mudado muito ultimamente, né? Essa coisa das práticas de comensalidade, elas têm ficado cada vez mais escassas. Mas, enfim, a gente tinha isso como uma coisa muito forte presente na nossa vida e que em torno do alimento a família se reunia, seja para um almoço de domingo, seja para um momento comemorativo. Então, o alimento vai ganhando um significado maior, né, que tem a ver com a nossa emocionalidade, com aspectos mais subjetivos, que tem a ver com processos psicossociais de inserção nesses grupos de pertença, né? Seja família, seja grupos religiosos, onde os alimentos também acabam ganhando significados especiais, né? E até em festejos, né? Como tem a festa junina, mas que eram, né? A festa do divino, festas que tinham... E junto com isso, tinha aquele prazer de ir para a cozinha fazer alguma coisa para levar. O melhor lugar da festa é a cozinha. Era a cozinha. E as pessoas perderam um pouco isso. Eu vou passar ali na padaria e vou levar um biscoito. Né? Esse padrão mudou também. Comer está ligado diretamente às emoções, né? Quer dizer,
alimentação e afeto, alimentação e memória, né? A neurociência até comprovou, na verdade, por quê, né? Que o olfato e o paladar estão ligados diretamente ao hipocampo, né? Que é a área do cérebro responsável pela memória de longo prazo, né? Não é à toa que quando a gente come alguma coisa ou sente lá o cheirinho da maçã, lembra, volta no passado, né? A alimentação proporciona realmente essa viagem no tempo, essa recordação, né? Mas eu acho que mais do que um processo fisiológico, né? Tem a ver com essas histórias, né? E com as interações sociais e os afetos, os laços que são construídos em torno dessas histórias, desses espaços de compartilhamento de vida, de experiências, onde a alimentação de alguma forma está sempre presente. Ela é muito marcante. Positivamente ou não, né? Assim, a gente fala do quanto a alimentação, certos alimentos, eles constituem como marcas identitárias, né? E essas marcas identitárias, elas têm a ver tanto para significar o quanto eu posso ser o queridinho da vovó, porque ela está sempre preparando lá o prato bacana para mim, como negativa no sentido de registros de negação, de rejeição, de discriminação. Inclusive porque esses marcadores identitários, eles não têm a ver apenas com aspectos psicológicos, ou seja, com uma construção subjetiva da minha identidade, mas tem a ver com identidade social também, a minha inserção na sociedade, nas hierarquias e nos processos discriminatórios que a própria sociedade já engendra. Então, a festa de aniversário, por exemplo, é marcada por bolo. Não tem festa de aniversário se não tiver um bolo, se não tiver uma bebidinha e um acompanhamento qualquer de doces e salgados. Mas o tipo do bolo, o refrigerante que vai estar lá ou que não vai estar lá. A gente estava falando, por exemplo, sobre isso em sala de aula, merenda na escola. O que você está levando como merenda na escola diz no lugar social que você está. Então, o alimento, em alguma medida, se torna também uma marca de identidade e não só particular, individual, mas social, passível de colocar você sujeito a processos discriminatórios também. E aí entra também uma questão da apropriação da indústria em relação a isso e de uma certa gourmetização da culinária, né? Virou gastronomia. E essas velhas receitas ou essas comidas mais simples acabam perdendo espaço porque não são fashion, né? Não faz parte do circuito fashion food, né? Eu acho que a gente também tem uma vida hoje que tem um ritmo, né, mais intenso, os processos de trabalho, as relações de trabalho mudaram, a indústria se apropria desse estado de coisas, oferece, e hoje a gente tem uma ditadura da indústria sobre as nossas práticas alimentares. Somos menos autônomos em relação ao que as nossas escolhas, né? O marketing determina muito mais as nossas escolhas do que muitas vezes esses processos sociais que talvez antes fossem mais significativos nesse sentido. Então, muitas vezes hoje a gente está lá pegando a lasanha pronta, colocando no micro-ondas, sentando sozinho para comer, e isso faz com que a gente vá... A alimentação, a ritualística em torno da alimentação, esses processos todos vão perdendo sentido, vão perdendo significado. E a gente vai se distanciando de práticas e de conhecimento e saberes em torno do processo de produção de alimentos e do consumo de alimentos que antes a gente detinha. Né? Porque também tinha uma ligação direta com a terra, né? Alimentação e meio ambiente, né? Inclusive, as receitas daquele lugar, de uma região, tinham a ver com os recursos naturais daquela região, né? Exatamente. Hoje a gente tem uma onda, né, de marketing, de moda, inclusive com as redes sociais, de que a gente tem que comer tipos de alimentos que a gente não tem aqui. Então, você paga caríssimo, às vezes, por alimentos que estão na moda, mas que não são regionais, né? Enquanto aqueles nutrientes poderiam ser encontrados em também outros alimentos, né? Um exemplo disso são as frutas vermelhas, né? Chamadas berries, que têm várias propriedades funcionais, antioxidantes. E aí a gente tem algumas que são características de Estados Unidos e Europa. Então, quando a gente compra essas frutas aqui, essas são aquelas caríssimas. Mas os estudos hoje avançam bastante e mostram que as nossas frutas, como jabuticaba, pitanga, que a gente colhe ali no quintal de casa, têm as mesmas propriedades. Né? Então, por que
não usá-las. A agroindústria, a concentração do capital em um número mais restrito de empresas e de grandes organizações acaba restringindo muito a oferta de variedade de alimentos e criando uma padronização, uma homogeneização de práticas de consumo alimentar. Né? E isso é ruim, né? A gente perde em sabor, perde em nutrientes também, né? Estamos com um cardápio mais pobre, né? Perde em conhecimento, perde em experiência, perde em construção de laço, né? Quantas vezes a gente fica falando do pão fresquinho, como era gostoso, aquele pão feito, fabricado, aquele bolo que você faz e sente o cheiro gostosinho saindo na hora, né? Isso a gente está perdendo. A geração nova já não tem mais essa referência, né? Não sabe fazer, não conhece os ingredientes, não conhecem as receitas. E não tem a memória, e não tem a memória do que é aquilo. Né? Esse enfraquecimento na transmissão de conhecimento, das habilidades culinárias de geração para geração, ele também favorece o consumo de ultraprocessados, né? Já que essas pessoas acabam não tendo uma familiaridade com a cozinha, com essa prática, né, de cuidar do alimento. Isso tudo exige, na verdade, tem estreita relação com uma opção de vida também, né? Uma Exatamente. outra percepção sobre a vida, sobre o lugar que a alimentação vai ocupar na sua vida. Inversão de valores, né? A gente tem valores diferenciados, né? Quando você escolhe, quando você opta por não ter essa prática de culinária, que poderia trazer a família junto. A gente escuta tanto hoje em dia, os pais não ficam muito com as crianças, né? Com os filhos. Esse seria um momento, né? Todo mundo ali junto, cozinhando, para depois sentar na mesa junto, que realmente não se vê muito hoje em dia. Como conjugar a tradição com a inovação, né? A gente tem algumas facilidades de hoje em dia, a gente não precisa abrir mão de tudo, mas também tem a importância desse modo de vida antigo, né? Como conjugar as duas coisas? Para mim a palavra é equilíbrio, né? Para tudo na vida, um pouquinho de tudo é sempre um bom caminho. Poder viver a experiência de comensalidade, a significação desses momentos dentro do espaço que também a sua vida permite. Sim. Existe também aquela questão de você identificar o que você pode abrir mão e usar como um produto minimamente processado. A gente tem o Guia Alimentar da População Brasileira, a última versão dele de 2014, então, fala muito sobre os alimentos, in natura, minimamente processados, processados e ultraprocessados. Então, assim, escolher. Tem alimentos que são os ultraprocessados que a gente realmente deve banir da alimentação. Mas outras facilidades a gente pode utilizar em alimentos processados, por exemplo, como um pão. Então, eu entendo que todo mundo não pode fazer o pão em casa. Requer um processo, tem tempo, né? Então pode lançar mão desse produto. Aí vem a questão do equilíbrio. Então algumas coisas sim eu posso utilizar, outras não. Né? E não cair nessa armadilha que o marketing faz, como se fosse toda aquela família feliz, sempre comendo os produtos industrializados que eles estão lançando, né? Tem até aquele marketing todo, já que eles sabem dessa ligação do emocional, do afetivo, né? Em falar que é feito com carinho, que é cuidadosamente escolhido, né? Enquanto não é, né? Você falou do equilíbrio, né? A Regina também, de incluir algumas coisas, incluir as frutas, né? Tem aquele caso da banana, que não precisa nem lavar, né? Dá para incluir, né? É só descascar, já vem pronta para... E outras opções, né? As pessoas acham que as opções mais fáceis são, vou comprar um biscoito, porque o biscoito vai durar a semana inteira na minha bolsa, eu não tenho que preparar. Mas a banana é um caso, outras frutas, as frutas secas, as castanhas, que são excelentes opções, tem essa praticidade também. Então, às vezes, falta a informação, a cultura, né, de inserir esses alimentos na alimentação cotidiana. Ok. E você também pode acompanhar a Fase TV na internet. O endereço está aí na sua tela, youtube.com/FMPFase. Faça sua inscrição e receba os alertas dos novos episódios. Vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre a memória dos alimentos. O Em Questão volta em instantes. Até já!
Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. O Em Questão está de volta falando sobre a memória dos alimentos. Nossas convidadas são a antropóloga Maria Regina Bortolini, professora da FMPFASE, e a nutricionista Cíntia Azara, coordenadora dos cursos de pós-graduação em nutrição da FMPFASE. Vamos falar então dos impactos dessas mudanças nos hábitos alimentares na nossa saúde? A gente tem dados, por exemplo, da POF, que é a pesquisa do orçamento familiar, feita pelo IBGE, periodicamente, e aí a gente observa que vem crescendo em todas as versões da POF, o sobrepeso, a obesidade, eles vêm crescendo sempre, associado ao consumo de determinados alimentos. Então, por exemplo, a gente vê um consumo de frutas em torno de 2% da alimentação e de verduras de 0,8%, quando a recomendação para isso seria entre 9% e 12%. Ou seja, então fica muito abaixo daquele que seria o ideal, né? Porque frutas, verduras e legumes são alimentos baratos, são alimentos que têm uma infinidade de nutrientes que são trocados pelos produtos industrializados, carregados em açúcar, carregados em sódio, em aditivos, em edulcorantes. Então, essa modificação traz impactos significativos relacionados ao aparecimento de doenças crônicas não transmissíveis. Né? Então, a gente tem muitos estudos no Brasil mostrando, associando, na verdade, esse padrão alimentar ao aumento dessas doenças crônicas que são diabetes, hipertensão, obesidade, o câncer. A gente tem aí 57% dos brasileiros adultos acima do peso, Sobrepeso, exatamente. As crianças também, né? A gente também tem esse aumento de ganho de peso nas crianças. E uma preocupação crescente de todos os órgãos que estão relacionados à alimentação. A gente teve agora, na semana passada, início de agosto, o posicionamento oficial do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, em relação ao sobrepeso e obesidade. Por quê? Tem vários tipos de câncer que estão associados ao aumento de peso. Então, eles elaboraram um documento oficial com o posicionamento deles em relação ao que fazer, né? Então, eles associam que a modificação de hábitos alimentares, a inclusão de atividade física e a manutenção de um peso saudável estariam associados à redução de 1/3 dos tipos de câncer, dos principais tipos de câncer, né, que acontecem hoje em dia no Brasil. E são dados muito importantes, né, quando a gente avalia isso, porque existem outros fatores genéticos, por exemplo, associados a essas doenças crônicas que a gente não tem como mudar, não tem controle. Mas a gente tem uma outra parte que é a alimentação, a atividade física, que a gente pode mudar. Que a gente pode mudar. Então isso é muito importante. Então as políticas públicas, os profissionais de saúde, de mídia, que estão todos envolvidos nesse processo, precisam ser conscientizados, precisam conhecer né, essas questões, esses dados, que são realmente alarmantes. Cada dia aumentam mais. Consumo, por exemplo, de refrigerantes aumentou, o consumo de carne vermelha que está associado ao aumento da gordura saturada, que vai favorecer doenças cardiovasculares, também aumentou, biscoitos. Você falou em biscoito, né? E a gente estava falando que crianças também, né? Na primeira infância, na pesquisa, entre as crianças de até 2 anos de idade, 60% comem biscoito, bolachas e bolos industrializados. Elas têm até 2 anos de idade. E 32% tomam refrigerantes e sucos artificiais. Essas especialmente deveriam ter a base da alimentação, além dos 6 meses de aleitamento exclusivo materno, eles deveriam ter a base da alimentação de alimentos in natura, ou seja, alimentos que não têm processamento, né, ou minimamente processados. Quando a gente vê que não, eles têm uma parte da alimentação que está sendo feita com alimentos ultraprocessados.
Então, a formação do hábito já começa errado. E mudar hábito alimentar é muito difícil. Se a gente começa errado, né, chegar na vida adulta, mudar é muito difícil, muito mais difícil do que começar certo. Então, a gente tem que ter atenção nesse momento, tanto nessas crianças menores que talvez não estejam ainda na escola, como depois na escola. Né? O que está sendo vendido nessa cantina, se a escola tem algum papel em relação à educação nutricional. Né? Eu lembro que quando a minha filha era mais nova, eles faziam o dia da fruta. E aí sempre me perguntei, mas por que um dia da fruta? Por que a fruta não deve ser inserida todos os dias? Né? Então, esses valores precisam ser trabalhados em todas as esferas que têm relação com crianças e adolescentes. Você falou desse índice tão pequenininho de ingestão de verduras, né, e de frutas, né? Verduras, então, menos ainda, né? Menos ainda. Muitas vezes passa por um certo desconhecimento de opções, né? As pessoas hoje estão muito centradas em batata, chuchu, cenoura, não sabem das outras opções e até das questões de safra, né? Isso. Trabalhar com safra é muito importante. Primeiro, porque a gente tem uma concentração de nutrientes muito maior. O alimento que está na safra, ele proporciona uma qualidade nutricional melhor. E segundo, porque é mais barato, né? Então, às vezes, as pessoas comentam, não, mas fazer uma alimentação saudável é caro. Não é caro, né? É caro dependendo de onde você está comprando. Mas se a gente vai a feiras livres, se a gente compra de comunidades locais, agricultura familiar, e na safra são mais baratos. Então, é acessível a toda a população. Passa um pouquinho por saber, a diversidade, né? Entender que aquele nutriente não precisa estar naquele alimento que é o da moda, pode ser o outro. Pode ser o outro, né? Exatamente. Nessas pesquisas também vem aparecendo que os alimentos tradicionais e regionais vêm perdendo espaço? Também. A gente vê que por isso, a gente tem um maior acesso à informação, então as pessoas querem comer o que está vendo na moda, o que está vendo diferente, né? De alguém que colocou na rede social. Então, que a publicidade, a propaganda está vendendo, né? O marketing está te empurrando. A gente já pincelou um pouquinho lá no primeiro bloco a questão do empobrecimento da nossa dieta, mas a gente agora pode falar um pouquinho mais, né? Está faltando principalmente o que na nossa dieta em termos de nutrientes? Então, está faltando cor. Né? Então, aquela velha história de que o prato colorido é mais saudável, é verdade. Então, quanto mais colorido eu tenho, mais diferentes nutrientes eu tenho. E tem uma monotonia, né? Você pergunta às pessoas o que elas estão acostumadas a comer. Fruta, só banana, ou só laranja. Então, é ótimo, é saudável. Banana, a laranja é saudável, o alface é saudável, mas a variedade é importante. Então, existe uma monotonia na refeição, né? As pessoas não têm muitas... E eu acho que esse é um gancho importante também para a questão da memória, né? Porque a gente fica muito naquela, sempre a mesma coisa porque é mais fácil, eu compro um pé de alface, aí eu como aquilo a semana inteira, mas eu A única verdura é a alface. A única verdura é alface, parece que não existe mais nenhuma outra, né? Mas existe a possibilidade, e aí eu acho que entra muito o profissional de saúde, o nutricionista, né? Que deve orientar quanto a isso. Então, quais são as escolhas? Porque, na verdade, você dizer que o que tem que comer colorido, muitas pessoas sabem. Mas como juntar esse colorido, esse saudável, ao dia a dia das pessoas? Então, é importante isso, né? Que tenha alguém que esteja mostrando oficinas com a comunidade para mostrar o que eles podem buscar ali, até plantar por ali mesmo. Ou numa hortinha caseira, para quem tem espaço. Isso que eu ia comentar agora. Uma outra coisa que tem crescido bastante são as hortas caseiras. É claro que eu não vou conseguir plantar repolho, chuchu, tomate numa varanda, mas folhas especialmente eu consigo ter vários temperos diferentes. Alface, vários tipos de alface. Então, dá para a gente fazer isso num espaço menor. E eu acho que tem uma coisa também de estímulo. A gente está podendo pensar a alimentação como um espaço de aprendizado, uma oportunidade de aprendizado também, né? Então, eu fico pensando, muitas vezes as pessoas também reclamam de
não só do desconhecimento, da diversidade de opções que tem, mas também da forma como podem estar produzindo, transformando e preparando esse alimento para o seu consumo. Eu não quero comer muitos legumes porque eu só sei fazê-los cozidos e aí é a mesma coisa todo dia. Cozido na água e sal, né? Isso, tudo fica parecendo comida de hospital e tal. E, na verdade, a intensificação da troca da experiência, que, como a gente estava falando antes, essa prática mais coletiva da alimentação permite, né? Nos tempos das nossas avós, da minha mãe, as mulheres se sentavam para conversar e trocar receitas, e aí não é diminuindo o lugar da mulher nesse sentido, mas todos nós, homens e mulheres, né, crianças, nas escolas, junto com os nutricionistas e em projetos em comunidades, poderíamos estar fazendo essa experiência de troca, né? De troca do que a gente sabe fazer, de como é que a gente pode transformar esse alimento numa comida que me dá prazer também, né? E que, portanto, eu tenho mais vontade de comê-la. Não só me dá prazer porque ela pode ser mais saborosa, mas me dá prazer porque ela agregou todo esse valor da experiência social, afetiva, construída no processo de compartilhamento de receitas, no processo de elaboração conjunta dos pratos e tal. Às vezes pode ser mais legal, né? A família toda junta lá preparando um jantar do que cada um num celular. Né? Depois senta, né? Não tem divide a tarefa e todo mundo trabalha junto lá. Não tem coisa mais gostosa do que você pegar seu filho mais novo e sentar para fazer uma coisa, fazer um biscoito e a massa, e ali é um tempo que não é perdido, ao contrário, é um tempo que você está construindo de relação com essa criança, que você está ensinando um valor do alimento para a criança, que você está experimentando, proporcionando à criança, inclusive a experimentação eventualmente de pratos, de comidas que ela não experimentaria de outra forma, né? Que ela rejeitaria num primeiro momento. Então, assim, os pais e educadores, profissionais de saúde têm esse papel de serem eles os catalisadores desses Até processos. porque o hábito da criança é formado pelo que ela vê em casa. Então, se tem uma geração de pais que não tem essa cultura, né, de cozinhar em casa, de só comer industrializados, não adianta dizer para comer espinafre se o próprio pai não senta come. e não faz o espinafre no prato dele, né? E essa experiência de tocar, cortar, mexer, fazer, ela gera também um estímulo para se alimentar, né? Um estímulo para provar, claro. Uma relação afetiva ali com o alimento, né? Mexe com os nossos sentidos todos, né? Que pode ser num primeiro momento, às vezes, eu já vi criança e até adulto mesmo, não, botar a mão nessa massa, não vou botar não, que vai dar. Mas até vencer esse tipo de experiência é construtiva até para outros aspectos da vida mesmo. Exatamente. Né? E aí eu vou até um pouco além, né? Essa questão de valorizar o cortar. Se você pega isso desde lá do plantio, a gente entende o alimento muito melhor, né? A gente tem uma outra relação com o alimento. Existem vários movimentos no mundo relacionados à ecoagricultura, né? Agricultura orgânica, exatamente. A valorização da agricultura familiar, em que você vai lá, você conhece o local em que é plantado, já que você mora no centro urbano e não tem como fazer isso. Então, vê que tem um tempo de crescer, uma época eu vou ter um alimento, outra época eu vou ter outro. Isso tudo é uma construção para um hábito alimentar diferente, um hábito cultural diferente. Vai significar o processo de alimentação de modo absolutamente distinto. Junto com as verduras que saíram do cardápio e as frutas, saiu também muito água, né? Também. As pessoas estão mais desidratadas, né? Estão mais desidratadas. Na verdade, normalmente se toma menos líquido do que deveria, né? Do que seria o recomendado. E troca ainda, né? Então, trocam a água por bebidas com adição de açúcar, né? Que aí é um outro problema. Então, por que toda refeição eu tenho que ter um suco que é adoçado? Então, isso culturalmente está associado. Você vai comprar um prato de comida, por exemplo, você vai comprar alguma bebida... Vai beber o quê, né? Vai beber o quê? Não pode ser água? Por que não pode ser água? Então, tem que ter essa consciência, né? De você não esperar ficar com sede para beber água ou beber algum líquido. E que esse líquido seja um líquido mais saudável também, né? Porque senão a gente entra na mesma questão dos alimentos sólidos. São as bebidas açucaradas. Até mesmo
a gente vê muitas pessoas falando, não tomo refrigerante, parei de tomar refrigerante, mas toma um suco industrializado, aquele néctar, que é cheio de açúcar, assim como o refrigerante, cheio de aditivos alimentares, assim como o refrigerante também. Então, não trocou se tivesse trocado pelo suco natural, aí sim seria uma modificação de hábito alimentar. A gente está falando aqui sobre os impactos na saúde e a importância da gente buscar esse equilíbrio, né? Tá certo, precisamos de coisas mais práticas, mas também não vamos nem para um extremo nem para o outro. Vamos tentar achar o equilíbrio. E tem também quem vai para o extremo de só querer estritamente o natural e acaba correndo o risco aí de um novo distúrbio, né? Que está aumentando aí. Isso, exatamente. A gente tem a ortorexia, né? O que eu tenho visto são as redes sociais contribuindo muito para isso, né? Então, as pessoas estão excessivamente preocupadas, algumas pessoas, né, com a alimentação. Então, perde até essa questão da tradição, né? De fazer um doce caseiro que leva açúcar, porque a receita leva. E é isso aí, se permitir aprovar aquilo. Não é comer em excesso, não é comer todo dia, né? Mas só comem alimentos que são extremamente saudáveis. Então, aquela história, nem tanto, nem tão pouco, né? Dá pra gente ter o equilíbrio. De novo, vem aquela questão do equilíbrio. Eu ter uma alimentação saudável, mas que me permita fazer um doce de abóbora, por exemplo, e comer com a minha família. Que permita você, na festa da escola, a criança poder participar e se inserir daquele evento que é um evento importante, né, para a comunidade, para o grupo onde ela está inserida, e ela não se sentir tão excluída também, porque o tempo todo a alimentação vai se relacionar com essa dimensão social e cultural. Né? Ok. E se você perdeu um pedacinho do programa ou quer compartilhar o episódio, passa lá no youtube.com/FMPfase. Vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre a memória dos alimentos. O Em Questão volta em instantes. Até já! Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. O Em Questão está de volta falando sobre a memória dos alimentos. Nossas convidadas são a antropóloga Maria Regina Bortolini, professora da FMPfase, e a nutricionista Cíntia Azara, coordenadora dos cursos de pós-graduação em nutrição da FMPfase. Regina, o que são os alimentos sem memória? Então, depois de tudo isso que a gente falou, já dá para imaginar, né, que a gente tem hoje uma geração que consome alimentos processados, industrializados e que, portanto, não tem sobre eles essa carga, esse valor social, essa memória afetiva, essa memória social, né, essa tradição envolvida. Então, a gente chama de alimentos... Os saberes que vão do plantio até o preparo, né? Isso. E sabores e saberes, né? E as significações, né? Todas elas, de alguma forma, esses alimentos são desprovidos. Essa lasanha congelada que eu pego no supermercado e coloco no micro-ondas, ela não tem relação estreita com a minha vida, no sentido dos afetos, das práticas e de outros elementos, né, que constroem minha identidade e que, portanto, tem alguma significação e memória para mim. Nem só para mim, como para grupos, né? Não compartilhamos, eu estou comendo sozinha, então também esses alimentos não têm sobre eles essa carga afetiva, essa carga social, esse valor cultural agregado. A importância da gente reconhecer os alimentos não como uma mercadoria, mas como patrimônio cultural mesmo. Hoje acho que já existe um movimento. Um movimento que, em alguma medida, o próprio mercado também busca resgatar, né, identifica como uma contradição, uma tensão, frente a esse processo de homogeneização. A nossa necessidade de pertencimento, a nossa necessidade de construção de sentido e de laço afetivo faz com que a gente... muitas vezes busque, né, o resgate dessas histórias, dessa tradição, portanto,
favoreça, valorize pratos, comidas típicas de uma determinada região, referência de uma determinada localidade, como patrimônio cultural daquela localidade. Mas quando a gente está falando de patrimônio, a gente não está falando nem só patrimônio gastronômico de uma cidade ou de uma determinada localidade ou grupo, mas a gente pode estar falando de patrimônio da própria família, né? Certas receitas que vão passando de geração em geração e que se tornam memória, né, daquela família. São patrimônio daquela família, são patrimônio gastronômico daquela família. E aí a gente chega num projeto que vocês duas estão desenvolvendo, que é um projeto justamente de resgate, né, dessa memória das famílias, né, encontro de gerações, memória dos alimentos, né? Como é que surgiu a ideia desse projeto? Então, primeiro, na disciplina de antropologia, essas questões são todas questões conceituais que a gente, de alguma forma, se defronta ao longo do curso. E para dar materialidade, para não ficar apenas no discurso, a gente considerou que podia ser bastante interessante a gente estar buscando experienciar uma prática de comensalidade. Mais do que simplesmente fazer o prato, buscar a história social desse prato, né? O Roberto da Mata fala, ele diferencia alimento de comida exatamente na perspectiva de que o alimento é essa substância com caráter nutricional e que a comida é esse prato que está envolvido com tudo isso que a gente falou até agora. Memória, né? Identidade, cultura, isso, afeto. Isso, essa coisa toda. Então a gente queria trazer essa vivência, né? E aí a gente pensou, por que não trazer essa vivência à luz, resgatando uma relação que muitas vezes tem se perdido, uma relação familiar importante, geracional, que é entre netos e suas avós, né? Netas, netos e suas avós. E aí a gente pediu que as alunas, então, se organizassem em grupos e resgatassem nas histórias familiares pratos que tinham um significado especial para a família, que talvez já estivessem perdidos ou não, ou que ainda estivessem presentes, e em torno deles a família se reunia ou ainda se reúne, né? Ou são motivo de mote para o encontro familiar. E aí eles foram fazer esse resgate. Primeiro dentro da ordem familiar e depois buscando mesmo a história social daquele alimento, daquele prato. E aí nós resolvemos então juntar isso com a disciplina que eu dou no 5º período, que é a técnica dietética, que dentre os objetivos de elaboração de cardápios, a gente discute também a qualidade nutricional. E aí acho que ficou um casamento perfeito, né? E o interessante é que alguns grupos discutiam a qualidade nutricional e tentavam melhorar. Por exemplo, teve um grupo que fez linguiça artesanal, né, que foi fantástico. E ali, enquanto estava fazendo, elas iam falando, olha, minha mãe, a minha avó não usava nenhum tempero, mas eu vou colocar aqui uma cúrcuma, porque a gente estudou, que tem, né, propriedades importantes. Então ali a gente conseguiu juntar tanto esse resgate com fazê-los discutir e inserir melhorias, né, naquele processo. Isso foi muito importante do ponto de vista da formação do profissional, né? Que vivências esse projeto? Então, o projeto envolvia algumas etapas, né? Eles tinham que fazer esse resgate desses alimentos, buscar a história. E então, num dia, fomos para o laboratório de técnicas dietéticas e eles prepararam o alimento. Então, cada grupo preparava todas as etapas ali de desenvolvimento do prato e fizemos uma grande mesa, todos sentados à volta. Então, na hora de servir o alimento, os grupos então contavam toda a história. E aí a gente pediu que os grupos que pudessem, que as avós que estivessem disponíveis, estivessem presentes nesse momento, desde o momento da elaboração até o momento de estar contando a história e compartilhando conosco o significado que essa história tinha para a família, para além da história social, para a família. E a gente teve a presença de algumas avós e foi extremamente rica essa experiência. Inclusive, desculpa, claro. Uma das avós relembrou a história dela de quando era criança, né? Que foi muito interessante também. Então vieram à tona histórias de família, memórias. Teve aluna que não tinha contato com a avó há anos e que ligou. A avó mora numa
fazenda e que ligou para a avó para saber da receita e que aí ficou com saudade e foi visitar a avó nas férias. Então foi bastante rico. Teve gente se emocionando com a saudade das avós que já não estão mais presentes e lembrando, né, das boas experiências de compartilhamento. E dessa comida com memória, né? Isso. A gente fala tanto, né, comida de vó, né? Não é à toa que a gente fala de comida de vó. Não é só porque a comida é boa, é porque junto com essa comida boa tem isso tudo, tem essa memória afetiva importante, né? Então, para além da memória dos alimentos, a gente estava ali de alguma forma também resgatando essa memória afetiva e a importância desses laços e como a alimentação tem um papel importante na consolidação, na experiência, na vivência desses laços. Na história de cada família, né? Isso. Quais são os desdobramentos desse projeto? Vem aí um livro? A gente, no grupo, teve uma aluna que tem uma boa experiência com fotografia e filmagem. Ela gravou e filmou tudo, fotografou, e essas histórias foram registradas. Eles tinham que entregar um trabalho na forma textual também, né, um trabalho impresso. E aí esse material todo está sendo organizado na forma de uma publicação que resgata as memórias. Com as receitas, né? Com as receitas, com as histórias, com os retratinhos das vovós, com os depoimentos das alunas e das vovós. Com a história social? Isso, com tudo isso. E não parou aí, quer dizer, essa foi a primeira experiência com essa turma, mas as Quinto turmas, período de nutrição, quinto período, mas a turma subsequente já está empolgada para viver a mesma experiência. E isso mostra como às vezes é possível a gente mudar uma rotina, né? Porque é uma questão de priorizar, né? Porque às vezes a pessoa está gastando tanto tempo e ela não percebe na rede social, e aquele tempo ela pode pegar um pouquinho daquele tempo para cuidar da própria alimentação, né? Então é uma questão de prioridades, né? Porque é um ganho muito grande para a saúde e para o lado psicológico, para o lado afetivo, para tudo, né? Nos reconhecemos como cariocas porque comemos feijoada, e baianos porque tem o acarajé, e mineiro porque tem o pão de queijo. E se bem que hoje o processo tem até a couve mineira, né? Eu tô aqui a mineira. E se bem que hoje o processo de globalização, como a gente falou, e essa industrialização tem levado a uma homogeneização de tudo, né? Que faz a gente, talvez em alguns grandes centros mais cosmopolitas, perder, né, a referência e a identidade. Talvez o resgate disso não só fortaleça nossos laços mais íntimos e mais próximos, mas também um sentido de comunidade, né? Que muito frequentemente a gente vê se esvaindo, né? As pessoas já não se dão conta da importância de fazer parte de algo maior que não a sua própria vida, né? E contribuir para esse algo maior. A experiência coletiva, ela cria esse sentido e esse valor. Eu estou lendo a biografia da Rita Lee, ela conta essa história da família dela, né? Com a vizinha que tinha um muro ali, que elas passavam, uma fazia um bolo, passava para a vizinha, né? E a outra fazia um outro prato típico e passava. E essa troca de dicas de como fazer, quer dizer, é esse contato mesmo que a gente está perdendo, que é importante de ser resgatado, né? E isso está diretamente relacionado à melhora da qualidade da alimentação, né? Foi por perder isso que o padrão alimentar mudou, né? Então o resgate é fundamental para a gente retomar a saúde da população. Isso, com forte impacto sobre a saúde, né? E aí vem a pergunta, como mudar os hábitos dessas novas gerações e até das nossas mesmo, porque a gente também foi bem impactado por essa mudança. Para quem já está acostumado com essas facilidades, né, como a gente chegar nesse equilíbrio e retomar algumas práticas que estão perdidas? Bom, eu acho que é um pouquinho de cada vez, né? Então, eu ganhei uma máquina de fazer pão. Então, eu agora faço... Não é sempre aquele pão da máquina que eu faço. A máquina processa só, mas, na verdade, assim, os ingredientes são agora mais substancialmente... saudáveis, eu diria, né? Então, comecei com a máquina de fazer pão, avancei. Daqui a um tempo, que eu já me acostumei com isso, eu mudo mais uma coisinha na minha vida. Fazer a mudança radical de um dia para o outro é difícil, mas se você for
a cada momento introduzindo a fruta, depois eu tiro isso, então Planta, você tiro o plantou açúcar açafrão, hoje, né? plantei o açafrão. Faço lá uma hortinha, né? Aqueles vasos compridinhos, você faz uma hortinha em casa, de uma Pelo coisinha. menos os temperinhos, né? Isso, pelo menos tem lá um temperinho que já... Então, uma coisinha ou outra que você vai mudando gradativamente, quando você se dá conta, você já mudou muito a sua alimentação, né? E só ganha, né? Não Só é, tem na ganho. verdade, não é perda de tempo, né? Não. Não. E, na verdade, cada um tem o seu papel, né? Todos nós somos responsáveis por isso, não só um determinado profissional. E tem uma outra questão importante também. Então, assim, existe um movimento em alguns países do mundo, o Brasil parece que também vai adotar, que são impostos, né, taxações mais elevadas para produtos, para bebidas açucaradas, produtos ultraprocessados, justamente para tentar frear um pouco esse consumo, porque na verdade eles eram opções muito baratas, né? Tem alguns produtos que são muito baratos e aí as pessoas acabam escolhendo nesse sentido, porque tem um custo mais baixo. Ou seja, educação e segurança alimentar não é só uma opção particular, é um projeto, tem que ser um projeto, uma política pública mesmo. Sim. E tudo isso que a gente está falando agora aqui durante esse programa é segurança alimentar, né? Não é só um estilo de vida, né? Não, ele tem um objetivo maior, né? Que é a saúde, a qualidade de vida da população, né? E aí isso está em todas as esferas. E que envolve um ciclo econômico mesmo maior, né? Porque às vezes a gente está falando, quando você fala de agricultura familiar, né? A gente está dizendo, a agricultura familiar, de um ciclo, é mais do que econômico, né? Tem todo mesmo um projeto de desenvolvimento, eu diria. Quando você fala de agricultura familiar, que é bom eu comprar desse agricultor, porque ele é local, porque eu tenho mais acesso às formas como esse produto foi desenvolvido, então eu tenho mais garantias do produto que eu estou consumindo. Mas também o agricultor familiar, se eu incentivo a prática de agricultura familiar, eu estou retendo esse sujeito, essa família no campo, eu estou diminuindo o inchaço das cidades, eu estou incrementando a economia local, porque eu estou fortalecendo a circulação de mercadorias de uma região naquela própria região, valorizando o desenvolvimento econômico local. Então, na verdade, a mudança de prática alimentar de cada um de nós tem um impacto substantivo, não só na nossa saúde, mas até em processos macroeconômicos. E também no meio ambiente, né? Porque também você consegue estimular a manutenção dessa diversidade, né? Da variedade de alimentos e não só dessa padronização, né? De um tipo só de batata, né? Ou de poucos tipos, né? Tem vários. Sem dúvida. Né? E tem aquelas plantinhas de cada região. A quantos passos estamos dessa mudança? Eu acredito que estamos caminhando. Eu sou otimista. Não há passos largos, mas eu já vejo um movimento mudando, né? A gente viu que deu errado, né? Isso, a gente já se deu conta de que deu errado e que então a gente agora precisa criar alternativas. Exatamente. E aí algumas alternativas já têm emergido aqui e acolá, né? E de alguma forma já tem feito, inclusive, pressão sobre as políticas públicas, né? O projeto de segurança alimentar no Brasil nasce de uma pressão que é do movimento social, que reconhece, de profissionais conscientes na área de nutrição, na antropologia, na sociologia, conscientes de que era preciso fazer urgente uma mudança nesse sentido. Então... Ok, infelizmente nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo a participação da Regina e da Cíntia e a gente tem um encontro marcado no próximo Em Questão. Espero você. Até lá!